O Supremo Tribunal Federal mudou as regras internas que regem a atuação dos ministros numa reunião convocada com toda a discrição. Uma das modificações fixa prazo de 90 dias para os pedidos de vista dos processos. Passado esse tempo, as ações voltam automaticamente para julgamento. Além disso, as decisões individuais urgentes dos ministros deverão ser submetidas ao plenário ou às turmas, como, por exemplo, casos de prisão, afastamento de cargo ou interrupção de alguma política de governo. Fabiana, de que forma essa mudança interfere nas decisões monocráticas de Alexandre de Moraes que temos acompanhado com tanta frequência? Bom, se estivéssemos num estado normal de coisas, deveríamos comemorar, porque na verdade a volta, não a estipulação desses 90 dias, realmente isso não existe na lei, mas que o princípio, né, do colegiado, que você tem que levar sempre a decisão a plenário para ver aquelas discussões que a gente vê em votação importante, isso já é de praxe, então eu comemoraria, mas eu fico sempre pensando o que há por detrás disso, e eu refleti bastante, então foi feito isso de forma administrativa, uma emenda regimental, e faz essa propositura aí dos 90 dias, que é a parte para falar, olha, tem um ponto positivo, né, os 90 dias, mas também faz com que sejam liberados alguns processos que foram pedido de vista, principalmente do ministro André Mendonça e do Cássio Nunes. E são eles que a esquerda está babando para que volte ao plenário, porque, ao que me parece, o negócio está bem desigual e totalmente a favor para a direita. Em relação a essas decisões, então, de prisões feitas de forma monocrática, fica aqui a minha dúvida, porque o ministro Alexandre de Moraes, nesse período, nesse recesso, diz, né, o grande consórcio, a mídia noticiou que ele não saiu de recesso justamente para não dar vista aos parceiros, se fosse então pleiteado alguma petição nesses processos, poderia cair lá com o Nunes Marques, o Cássio Nunes, porque isso é redistribuído quando está em recesso. E ele fez questão de dizer que ele não sairia do recesso. Então, cabe aqui a gente saber como se procederá isso, se vai ser tratado de forma real, se vai ser colocado, porque até hoje o ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que, por exemplo, aqueles atos, os primeiros inquéritos, os advogados tiveram acesso, mas os advogados tiveram acesso a um apenso, né, o apenso 70, se eu não me engano, do processo e não a sua integralidade. E não existe sigilo para as partes, muito menos para o advogado. Então, a gente já está vendo algumas coisas da democracia que já não existe mais. E não existe democracia sem o exercício livre também da advocacia. Então, fica a minha dúvida se isso vai ser benéfico, se vão colocar isso. E aí, o meu receio já está alinhado ali dentro para o plenário, então, dar maioria e permitir essas prisões arbitrárias, e eles dizem aí que com artigo 359 e seus incisos, o que eu duvido, porque para mim, fere outros princípios muito mais importantes. Eu acho o seguinte, o que eu vejo de positivo aí? Primeiro, o plenário, ao aprovar, os outros ministros vão ter de botar a sua digital, né? Por enquanto, é o Alexandre. É o Alexandre, os outros olham o Alexandre como um menino sem juízo. Assim, não, coitado, mas está defendendo a democracia, homenageiam, aplaudem. Eles agora vão ter de concordar, né? Espero, concordo inteiramente com o que você disse, mas eu espero que eles tenham de botar digital e concordar com o Alexandre, como concordaram quando ele pediu a prisão do Daniel há 8 anos, lá a prisão do Daniel Silveira. Bom, a segunda vantagem que eu vejo nisso, o segundo benefício, é que os dois mudinhos do Bolsonaro vão falar, né? Eles têm de falar. Quer dizer, eles agem da seguinte maneira, o Nunes Marques e o... Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. André Mendonça. Não, nós vamos perder mesmo, então para que jogar? Né? Então parece aquele advogado do grupo Prerrogativas, que já cometeu crime, por que prender, né? Para que punir? Tal. É assim, não, nós vamos perder, então nem vou falar o que penso, e são obrigados a falar. São obrigados a falar. O que eles estão achando disso tudo? O André Mendonça votou a favor de soltar o Cabral. Pronto.
Temos uma resposta mas não, aí. não vota, não apresenta nem uma declaração, não formula uma declaração sequer para pedir a soltura dos que estão presos, a volta do Alan dos Santos. Então eles têm de falar. Nós estamos falando aqui, por que eles não falam? E se a gente tentar uma entrevista com eles agora, eles não concedem. Eles não querem, não. Meu Deus, tem o clubinho. Ali, né, quem sabe, pode pintar um convite na próxima viagem para Nova York. Aliás, essa viagem já não está interessando muito também aos que fizeram, né? A primeira porque o povo não foi tão receptivo ali com eles. Então o negócio é o seguinte, abram a boca e digam o que pensam, ou voltem para casa, tá? Porque é uma afronta a quem confiou nesses dois, o silêncio covarde que eles mantêm desde o primeiro dia. E essas novas decisões do STF vão ser publicadas oficialmente em janeiro. Ana? Eu acho que a Fabiana já resumiu, né? A nossa querida Fabiana, advogada, já resumiu e com o input aí do Augusto. Isso força também que eles venham, as suas opiniões, elas se tornam públicas. Tanto que na prisão do deputado Daniel Silveira, na confirmação, o voto do André Nunes foi muito divulgado nas redes sociais e ele foi cobrado pelo povo. E ele foi ao Twitter se explicar por que ele tinha votado daquela maneira e o povo cobrou, porque hoje o povo sabe o nome dos ministros do STF, do TSE, das comissões no Senado. E lembrando também, Augusto, nós entrevistamos aqui o senador Carlos Viana, né, que foi uma grande decepção, ele do PL, dizendo que não, nós convidamos os ministros para irem até o Senado e precisa de uma convocação. E eu perguntei, e por que não convocaram, então? Por que não convocaram? Porque fingiram que nada estava acontecendo. Não, é um convite para cá, é um convite para lá. Até quando nossas casas legislativas vão ficar de joelhos diante de um judiciário ideológico, que hoje é uma das ferramentas políticas para políticos corruptos? Né? Como eu mencionei no começo do programa, o maior medo dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos era um judiciário que tivesse um peso maior do que o legislativo e o executivo. Exatamente porque, diante de uma ditadura do judiciário, muito pouco pode ser feito como hoje nós estamos vendo no Brasil.